Bom dia, professor Enio. Eu vou apresentar aqui um trabalho sobre cerâmicas. Meu nome é Enzo. Vou apresentar junto com o meu trio, né, que é o Davi de Castro e o Rodrigo de Almeida. Então, a gente vai apresentar um trabalho hoje sobre cerâmicas, é, propriedades e aplicações das cerâmicas, né? Então, aqui eu trouxe o título e quem é a equipe, né? Então, Enzo Patriolino, Rodrigo de Almeida e Davi de Castro. Aqui também eu queria falar um pouco sobre as postagens do Instagram que a gente fez. Então, a gente criou um Instagram para falar sobre cerâmicas. Aqui eu coloquei alguns dos posts que a gente fez, mas a gente fez alguns outros. Coloquei aqui os principais que eu achei de maior importância. Então, título: Cerâmicas que salvam vidas, a alquimia moderna das cerâmicas, o paradoxo das cerâmicas. Então, todos estão lá no nosso Instagram. Você e a turma podem conferir a qualquer momento. Show! Agora, passando aqui para a parte que importa, né? Que é a parte que a gente vai falar sobre o material que é a cerâmica. Então, o que são materiais cerâmicos, né? Então, começar entendendo o que realmente são os materiais cerâmicos. Como podemos ver na imagem do laboratório de cerâmica, os materiais cerâmicos representam uma classe fascinante da ciência dos materiais. As cerâmicas vão muito além dos objetos decorativos e uso do cotidiano que conhecemos. Essa classe de materiais, tradicionalmente associada à construção civil e itens domésticos, hoje abrange também inovações tecnológicas e tem aplicações em vários setores. Falando um pouco mais da origem da palavra, né? Então, é interessante a origem da palavra, que eu estava também pesquisando para falar, ela vem do grego keramos, que significa feita de argila queimada. Esse termo ele reflete perfeitamente a origem histórica dos materiais cerâmicos, né? Que têm sido utilizados pela humanidade desde a antiguidade. Então, desde os primeiros vasos de argila, as cerâmicas, até as mais avançadas de hoje, né? A humanidade tem explorado e aperfeiçoado esse material por milhares de anos. Então, falando sobre esse processo de fabricação, né? Então, é fundamental para entender as propriedades da cerâmica, entender os processos de fabricação. Então, elas são obtidas através de processos de alta temperatura, mas não se limitam apenas à argila tradicional. Podem também incluir uma variedade de materiais, tanto naturais quanto sintéticos, preparados à base de óxidos e não óxidos. E também esse processo de fabricação controlado, né? Ele permite que os engenheiros projetem as propriedades desejadas do material final. Falando aqui agora sobre a classificação dos materiais cerâmicos. Então, eles podem ser classificados em várias categorias, cada um com suas propriedades e aplicações específicas. Então, temos cerâmicas tradicionais, que incluem produtos como tijolos, telhas, louças sanitárias, enfim. E também existem os vidros, que tecnicamente são cerâmicos amorfos. Os abrasivos utilizados em processos industriais, os cimentos, os fundamentais para a construção civil, entre outros, né? Então, cada categoria, como eu falei, possui propriedades distintas, o que as tornam mais adequadas para aplicações mais específicas, né? Como eu falei, construção civil, enfim. Pronto, pessoal. Agora eu vou apresentar para vocês o triaxial das cerâmicas, que são os três grupos principais de matérias-primas utilizadas na produção da cerâmica. Então, primeiro, né, a gente tem o silicato, como quartzo e cristal valita. Esses são fundamentais para a estabilidade das massas cerâmicas, então eles proporcionam resistência estrutural, integridade ao material final. Além disso, a gente tem os agrilominerais, como a caulinita, que são essenciais para conferir a plasticidade às massas cerâmicas, permitindo moldagem conforme a duração do processo de fabricação, conforme for o processo produtivo dele. E por fim, a gente tem os feldspatos, como ortoclase e albita, que atuam como fundentes. Então, eles reduzem a temperatura de fusão, facilitam o processamento das cerâmicas. E essa combinação equilibrada dos três componentes é essencial para obter as cerâmicas com as propriedades desejadas. E a gente consegue produzir tudo com base nisso. Então, todas as cerâmicas são trabalhadas em cima desses três materiais, e a gente consegue entender muito bem isso até na engenharia de produção, em vários outros processos produtivos que utilizam esses materiais aí como base. Agora, passando para as principais características das cerâmicas, né? A gente trabalha com a dureza e a estabilidade. Então, uma das principais características é sua dureza elevada e estabilidade excepcional. Como mostrado na imagem do laboratório aí, dos produtos cerâmicos, essas propriedades tornam as cerâmicas ideais para aplicações que exigem resistência ao desgaste e abrasão. Além disso, eles são estáveis em altas temperaturas, permitindo seu uso em ambientes extremos, sem degradação significativa, e sua resistência química garante que não reajam facilmente com substâncias, aumentando sua durabilidade em diversas aplicações industriais,
facilitando aí o processo produtivo de vários produtos que a gente tem hoje, que a gente sempre vai ter, que são muito importantes para o cotidiano, né? Então, um privado é um exemplo clássico de cerâmica que todo mundo tem, mas assim, a gente trabalha com vários outros que acabam passando despercebidos e que são muito importantes para a gente, como sociedade mesmo, e para engenheiros de produção por um âmbito mais profissional. Pronto, pessoal. Por outro lado, é importante destacar que a fragilidade das cerâmicas pode também ser um desafio em situações de impacto ou tensão. Então, em contrapontadura e estabilidade, até algumas fragilidades que podem acabar atrapalhando um pouquinho o processo produtivo. Então, a cerâmica que tende a fraturar sobre altos carros de tração é bem diferente de alguns metais que podem se deformar plasticamente e podem ser utilizados para outras funções em diversas áreas aí da indústria. Porque, embora não sejam muito resistentes à compressão, a presença de defeitos na microestrutura, como poros e fissuras, pode comprometer significativamente suas propriedades mecânicas. Então, o processamento cuidadoso é crucial para maximizar sua eficácia e minimizar esses defeitos. Agora, passando para o próximo slide, a gente pode analisar algumas características mecânicas que influenciam na aplicação e resistência das cerâmicas através de 4 aspectos principais, né? O primeiro aspecto, um dos mais importantes, é a alta dureza. Então, os materiais cerâmicos apresentam alta dureza, o que torna ideais para processos de corte e abrasão. Essa propriedade é fundamental em ferramentas de corte industriais e componentes que sofrem desgaste constante. Outra característica importante é a fratura frágil. Então, a alta dureza também pode levar à fratura frágil, onde os materiais quebram sob altos cargas de tração, e essa característica exige cuidado especial no design de componentes cerâmicos para evitar concentrações de tensão. Então, são duas características que a gente tem que levar em consideração na hora de confeccionar alguns produtos e na hora de manusear as máquinas e os processos manuais um pouco mais tradicionais envolvendo, que ainda envolve muito na questão das cerâmicas. Outra característica importante são defeitos na microestrutura. Então, defeitos como poros e grãos grandes podem comprometer significativamente a resistência mecânica dos materiais cerâmicos, e o controle da microestrutura durante o processo é essencial para otimizar as propriedades da cerâmica como um todo. Agora também tem a comparação de tensão. Então, os materiais cerâmicos não têm bom desempenho sob tensões de tração, sendo mais eficazes em compressão. Então, essa limitação influencia diretamente no design de componentes e estruturas cerâmicas. Bom, Tapiras. Meu nome é Davi Teófilo e agora eu vou apresentar a última parte do nosso trabalho. Agora abordando um dos testes mais importantes e fundamentais, né, para a caracterização das cerâmicas, que no caso é o ensaio de flexão. O ensaio de flexão ele é um método essencial e amplamente reconhecido para a avaliação precisa da resistência de materiais cerâmicos, que são caracteristicamente frágeis por natureza, e essa fragilidade ela é intrínseca dos materiais cerâmicos. Ela decorre de uma estrutura cristalina e do tipo de ligações químicas presentes, predominantemente iônicas e covalentes, que, embora confiram alta dureza e estabilidade térmica, também resultam em baixa tenacidade à fratura. Esses materiais apresentam um comportamento mecânico peculiar e podem falhar de forma catastrófica, quando submetidos a tensões dinâmicas e flutuantes, especialmente quando expostos a ciclos repetitivos de tensão que individualmente podem ser inferiores ao máximo suportável em condições estáticas. Este fenômeno é conhecido como fadiga mecânica e representa um dos principais desafios na aplicação de cerâmicas em componentes estruturais. O ensaio, né, ele pode ser realizado em diferentes configurações, de diversas formas, sendo as mais comuns o ensaio de flexão em 3 pontos ou 4 pontos, e aí, nesse caso, né, no ensaio de 3 pontos, o corpo de prova ele é apoiado em 2 extremidades e a carga é aplicada no centro, criando um estado de tensão máxima na região central. Já no ensaio de 4 pontos, a carga é distribuída entre 2 pontos de aplicação, resultando em um momento fletor constante, o que permite uma avaliação mais representativa do material como um todo. E aí, como a gente pode observar nas imagens apresentadas, né, esse ensaio, essas 2 imagens que a gente tem no slide, esse ensaio ele é realizado com equipamentos especializados e altamente precisos que aplicam cargas controladas nos corpos de prova de cerâmica de forma gradual e uniforme. Então, eles vão aplicando essa força de
como eu já falei, né, de forma gradual e uniforme, para que, enfim, a gente consiga realmente medir e ser preciso naquilo que a gente está fazendo, no nosso experimento, né? E esses equipamentos, geralmente, são máquinas universais de ensaio, são dotadas de células de carga alta de precisão e sistemas de controle de deslocamento que permitem o monitoramento contínuo da deformação e da carga aplicada durante todo o processo de ensaio. Inclusive, foi o ensaio de flexão foi uma das experiências que a gente teve no laboratório, né? Quando a gente viu aquela viga sendo submetida a esse tipo de ensaio, né? E aí a gente viu ela se partindo, a gente conseguiu ver a quantidade de força que foi exercida nela e tal. E a importância crítica deste teste está em sua capacidade única de simular condições reais de uso e operação onde a cerâmica frequentemente estão sujeitas, né, a carregamentos cíclicos, complexos e a variações de tensão ao longo do tempo. Durante o ensaio são obtidos dados fundamentais, como o módulo de ruptura, o módulo de elasticidade e a deformação na ruptura. Então, são parâmetros essenciais, né, para a gente ter realmente essa dimensão e a seleção adequada do material cerâmico. Além disso, o ensaio de flexão permite a identificação de defeitos internos, como poros, inclusões e microtrincas, que podem atuar como concentradores de tensão e iniciar o processo da fratura. Ou seja, a gente sabe que se a gente tiver, por exemplo, um vaso de cerâmica e ele tiver ali, como é que eu posso falar? Alguns poros dentro dele que não são planejados para aquele tipo de material, ele vai ficar muito mais frágil que o outro, né? Por não ter realmente aquela densidade tão grande no material. Isso aí acaba comprometendo a qualidade, ou dependendo do uso, até a segurança de poder realmente usar aquele material. E assim, né? Essas características elas são fundamentais e enfatizam a importância crítica de selecionar criteriosamente as cerâmicas adequadas para aplicações específicas que envolvem tensões cíclicas e carregamentos dinâmicos, como componentes de motores de alta performance, turbinas a gás das indústrias, sistemas de freios automotivos e aeronáuticos, e diversos sistemas mecânicos que operam sobre as variações, né, constantes e complexas da carga ao longo de sua vida útil. E aí, realmente, essa parte de freio é uma parte que eu acho legal a gente comentar, porque é algo que a gente vê, né? Hoje em dia, alguns desses carros que estão saindo agora novos, de alta performance, eles têm realmente esse freio deles usando material de cerâmica. Então, pô, você imagina ali, o cara tem uma Porsche de mais de R$ 1 milhão e um freio de cerâmica que não teve um teste de flexão, um ensaio de flexão, antes de ser usado ali como um freio de um carro de R$ 1 milhão. Se dá falha, você pode ter um prejuízo enorme, tanto monetário, como realmente, enfim, da vida das pessoas que estão ali dentro, assim como em aviões, né, que com certeza é a parte mais importante. Agora a gente vai falar, né, sobre as propriedades eletrônicas e estabilidade química da cerâmica. Bom, as cerâmicas elas apresentam propriedade eletrônica e química absolutamente excepcionais, que as tornam materiais únicos e insubstituíveis em uma vasta gama de aplicações tecnológicas avançadas. Falando sobre elas serem excelentes isolantes elétricos, as cerâmicas possuem uma estrutura atômica caracterizada por ligações iônicas e covalentes, extremamente fortes e direcionais, que contribuem decisivamente para a sua estrutura cristalina robusta e excepcional estabilidade química. Essas ligações químicas, né, elas acabam criando uma barreira energética muito elevada que dificulta significativamente a movimentação livre de elétrons através da estrutura do material. E essa característica ela é fundamental e resulta em uma resistividade elétrica extremamente alta. E aí ela frequentemente está na ordem de 10 elevado a 12, né, 10 a 16 ohms por centímetro, tornando os isolantes elétricos excepcionais. A largura da banda proibida, band gap, nas cerâmicas isolantes, é tipicamente superior a 3. E isso, o que é que isso significa, né? Significa que é necessário uma energia considerável para promover elétrons da banda de valência para a banda de condução. E aí a gente indo para a parte da resistência química, assim, como é que eu posso falar? Excepcional, né? Que a cerâmica tem realmente
é algo fora do comum. Completando as propriedades elétricas excepcionais, as cerâmicas também demonstram uma resistência química assim, notável, de verdade, que ela é muito superior a grande parte dos materiais usados na engenharia hoje em dia. Essa resistência excepcional deriva da natureza, das reações químicas e da estabilidade termodinâmica, né, da estrutura cristalina, que confere ao material uma inércia química, como eu já mencionei antes, extraordinária. As cerâmicas, elas apresentam também uma excelente resistência e uma ampla variedade de agentes agressivos, incluindo ácidos concentrados, como ácido sulfúrico, nítrico, enfim, e bases fortes, como o hidróxido de sódio e o potássio. Solventes orgânicos diversos, atmosferas oxidantes e redutoras, e ambientes corrosivos complexos, encontrados em processos industriais severos. Essa estabilidade química excepcional da cerâmica, né, acaba tornando ela um material ideal para aplicações de ambientes industriais, que são extremamente agressivos, como revestimentos de reatores químicos, componentes para a indústria petroquímica, né, na parte ali do petróleo mesmo, e equipamentos para processamento de materiais corrosivos, como os ácidos já mencionados anteriormente, e sistemas que operam em condições de altíssima temperatura, combinado com atmosferas quimicamente ativas. Como eu já tinha falado, o freio é um exemplo desse. Pô, se você está no carro ali a 200 km por hora e precisa frear, a gente sabe que hoje em dia o freio ele funciona ali na forma de freio a disco, né? Então ele não freia de uma vez, o freio ABS ele vai freando, soltando, acaba que uma roda que está girando ali não sei quantas mil vezes por minuto, ela, quando você quer frear ela, obviamente vai ali superaquecer o freio, né? Inclusive um fenômeno legal que a gente consegue até ver, às vezes quando a gente vê um avião em altíssima velocidade que precisa desse freio de cerâmica, a gente consegue até ver a mudança de cor, né, nos freios pelo excesso de calor. E além disso, muitas cerâmicas elas também mantêm uma propriedade química estável, mesmo em temperaturas elevadas, como eu já tinha falado. Onde outros materiais sofreriam degradação significativa, até quebra, até rompimento mesmo, elas continuam ali firmes. Essa combinação única de propriedades elétricas e químicas superiores torna a cerâmica realmente um material de escolha quase que obrigatória para muitas aplicações industriais, de crítica e alta responsabilidade, onde a falha do material poderia resultar em consequências catastróficas, né, para processos produtivos ou na segurança operacional. Tanto a gente pode ver isso dentro de fábricas, como no exemplo que eu dei agora dos automóveis. E agora a gente indo aqui, já se encaminhando para o final da apresentação, a gente vai falar aqui sobre a resistência química elevadíssima da cerâmica, né? Então, assim, concluindo aqui a nossa apresentação, antes da gente só fazer ali a pergunta final, é fundamental a gente destacar que a gente está explorando, né, não apenas a versatilidade impressionante, mas também os avanços tecnológicos revolucionários dos materiais cerâmicos que estão redefinindo, né, os limites da engenharia moderna. A gente vê que realmente a cerâmica é algo que está bem incentivando, né, muitas pesquisas, inovando bastante nesse ramo da engenharia. E como a gente já demonstrou anteriormente, de forma detalhada, ao longo dessa apresentação, a cerâmica contemporânea, né, ela representa muito mais que materiais tradicionais que a gente conhece no nosso cotidiano, como pratos, azulejos, ou até vasos mesmo, que eu tinha apresentado ali no início. E elas incorporam hoje inovações tecnológicas, verdadeiramente assim, que deixam a gente impressionado. Então, que estão transformando de forma radical as indústrias inteiras e criando possibilidades que anteriormente, né, eram realmente inimagináveis. A gente sabe disso. E a evolução da cerâmica representa uma revolução silenciosa na ciência dos materiais. Desde componentes críticos para a indústria aeroespacial, onde a resistência é excepcional e altas temperaturas superiores a 1.000, 1.300 graus, podem até chegar a mais de 1.500, combinada com baixo peso específico, é absolutamente fundamental, né, para o desenvolvimento de turbinas, de aeronaves e sistemas de propulsão espacial, que a gente sabe que, enfim, chegam a temperaturas absurdas, e até implantes biomédicos, né, sofisticados que aproveitam inteligentemente a biocompatibilidade superior à bioinércia das cerâmicas
para realmente a aplicação das próteses de quadril, joelho, enfim, e alguns implantes dentários de longa duração. A gente pode até ver também dispositivos cardiovasculares de alta performance. Então a gente vê assim que, poxa, a variedade que a cerâmica vem abrangendo nesse contexto odierno, realmente na parte da engenharia, da parte da medicina, é algo que, se você for olhar anos atrás, era inimaginável. Ou até mesmo se você não tiver nunca estudado sobre a cerâmica, você vai achar que era algo inimaginável até ver essa apresentação, né? Então, assim, as propriedades únicas e extraordinárias que a gente discutiu nesse detalhe, incluindo dureza excepcional, a estabilidade térmica incomparável, né, que permite a operação contínua em temperaturas onde materiais falhariam completamente, e a estabilidade química inerte, que mesmo em ambientes extremamente agressivos de isolamento elétrico, perfeito com resistividades superiores a, sei lá, 10 elevado a 15 ohms por centímetro, e também a questão da resistência ao desgaste, né, que supera a maioria dos outros materiais conhecidos, faz que a cerâmica seja um dos materiais mais essenciais e insubstituíveis para o futuro da engenharia avançada. Então, assim, seja a aplicação revolucionária de energia renovável, como componentes de sistemas fotovoltaicos de terceira geração e baterias de estado sólido em eletrônicos avançados, incluindo assim, semicondutores de banda larga para eletrônica de potência, substratos para dispositivos de alta frequência e até componentes de computação quântica, ou em medicina regenerativa de ponta, incluindo scaffolds, né, da engenharia de tecidos e sistemas de liberação controlados de fármacos, a cerâmica continuará sendo protagonista indiscutível, isso aí é um fato consumado, que no desenvolvimento de soluções tecnológicas verdadeiramente elas são inovadoras e disruptivas. Ou seja, né, Davi, o que é que eu tenho que pegar nessa apresentação? Vamos supor que eu não prestei sem nada. Em resumo, de forma bem abrangente e conclusiva, a cerâmica realmente hoje em dia elas transcendem muito além do comum e do convencional, representando uma fronteira científica e tecnológica fascinante. Ali ela está a gente vê em constante expansão, realmente, aumento de estudos, usos, testes, enfim. E a ciência ela é fundamental dos materiais, ela encontra e supera as necessidades tecnológicas mais desafiadoras e complexas do século XXI. Consolidando seu papel como pilares fundamentais da inovação tecnológica contemporânea e futura. Já indo aqui agora para a nossa pergunta, né, que a gente precisa responder para os outros grupos. E eu queria saber de vocês, galera. Vou até pedir licença aqui para ler a pergunta direitinho. Vocês conseguem pensar em uma aplicação do dia a dia onde aproveitamos simultaneamente 3 propriedades principais da cerâmica, questão de isolamento elétrico, resistência química e estabilidade térmica? Quem prestou atenção aí na apresentação vai conseguir responder. E aqui está a resposta. De forma mais, como é que eu posso falar? Acadêmica, né? De forma mais fácil. Os isoladores elétricos de alta tensão, utilizados em linhas de transmissão de energia, eles precisam ser de isolamento elétrico, para impedir a passagem de corrente, resistência química, para suportar chuva ácida, por exemplo, poluição atmosférica, e estabilidade térmica, né? Para operar desde temperaturas negativas e até o calor intenso do sol. Então, outros exemplos a gente pode ver como vela de ignição ali nos carros, né? Substituição de circuitos eletrônicos e revestimentos de fornos industriais. E agora, com isso, eu finalizo aqui a nossa apresentação. Queria agradecer a todos pela atenção, queria agradecer ao professor Enio pela experiência, realmente foi uma experiência muito boa, tanto ali do laboratório, onde a gente viu de forma prática, também toda a cadeira, todo esse semestre, onde a gente realmente conseguiu aprender muito sobre engenharia dos materiais, que é algo muito importante para a engenharia da produção, né? Principalmente para quem vai seguir realmente carreira de chão de fábrica e tal. E até para quem não vai, é bom a gente ter esse conhecimento de mundo. E aí, nesse último slide, a gente trouxe aqui para vocês uma representação mais clássica da cerâmica, né? Acredito que todo mundo aqui, antes dessa apresentação, você falasse, pô, o que tu imagina quando tu pensa em cerâmica? Pensa em vasos, artes, pratos, e com isso eu finalizo aqui a nossa apresentação, que foi basicamente, né, as propriedades e a aplicação das cerâmicas, explorando a versatilidade e os avanços tecnológicos dos materiais cerâmicos. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Obrigado.